Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra em Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17, é o segundo livro da Bíblia. Você vai achar o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o segundo já é o livro de Êxodo. O capítulo é o capítulo 17. Eu vou ler só um versículo desse capítulo, porque o que me interessa nem é tanto o contexto desta história, apesar de que eu estarei falando também dentro dela e sobre ela. Mas o que me interessa é um fato que acontece nesse versículo. Capítulo 17 do livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 6, diz assim: Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o meu povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Tome assento, por favor. Eu queria um pouquinho da sua atenção agora. Eu sei que, às vezes, quem está do nosso lado chama-nos a atenção com alguma coisa, mas não se permita ser tomado pela atenção de ninguém, a não ser por esta palavra, ou por aquilo que eu tenho a dizer, e eu tentarei ser breve, como sempre sou. Mas quero nessa noite trazer-lhes uma coisa importante que está nesse texto. Me interessa muito pouca coisa desse texto, mas para você entender o porquê que eu vou tirar essa frase desse texto, eu preciso lhe contextualizar aqui. O capítulo 17 é a continuação de uma história que começa no 12. Do capítulo 12 do livro de Êxodo, você vai ver Deus preparando Israel para ser liberto do povo egípcio. Deus informa como seria a última praga, que seria a morte dos primogênitos. Você conhece essa história. Mesmo você que não lê Bíblia, já ouviu falar das 10 pragas do Egito, e de que a última foi a morte dos primogênitos. Israel sai à meia-noite do Egito, e no deserto se depara com o Mar Vermelho. Deus manda que o povo marche, o mar se abre, o povo atravessa em pés enxutos, o mar recobre sobre o exército do Egito que vinha atrás, e eles continuam no capítulo 13, no 14, quando chega lá no 13 e no 14, você vai ver eles parando num lugar onde tinha uma água, mas era uma água muito amarga, muito ruim de se beber, chamado Mara, as águas de Mara. E vê Deus fazendo um segundo milagre ali, que é transformando as águas amargas em uma água potável, saborosíssima. Logo em seguida, você vai lendo mais adiante e vai ver que no capítulo de número 16, um capítulo que antecede a isso, o povo clama porque estava com fome e queria comer pão, queria beber água, queria comer carne. Deus providencia no capítulo 16 pão que descia do céu, que a Bíblia chama de maná, e codornizes que no final da tarde vinham para alimentar com carne aquele povo. Então o povo reclamava e Deus atendia ao clamor daquele povo. No capítulo 17 acontece uma coisa curiosa. Capítulo 17, o povo agora está no meio do deserto, já tinha visto a provisão de Deus com carne, com pão, com água potável, de uma água suja e amarga, mas agora eles estão num deserto que não tem água, meu irmão. No deserto onde não se cavando, mesmo cavando poços, não se achava água. Ali naquela região de Refinim, que era uma região muito seca, o povo para e a sede estanca no coração deles. Porque o que tinha de potes de água já tinha sido bebido.
Então o povo começou a ficar com sede. E há uma diferença entre você ficar com sede aqui, nesse ar-condicionado, nesse clima sentado, para ficar no sede no deserto, meu irmão. É diferente. Em poucos dias as pessoas morreriam. Então eles começaram a reclamar, foram até Moisés, pressionaram ele e disseram: Moisés, a gente precisa de água, mas a gente olha ao redor e só vê deserto. Mas existia naquele deserto, e ainda existe, inclusive, se você for a Israel e fizer uma excursão que vai até o sul do Egito, da região do Egito, você vai chegar nesse local onde é conhecido como a rocha de Moisés. É uma rocha única, exclusiva, no meio de um deserto, em cima de uma montanha de mais ou menos 18 metros de altura, e ela é fendida no meio, não se sabe como nem porquê, e há um córrego no meio das pedras, como que se ali tivesse passado por tantos anos água corrente, que formou um córrego que saía do meio destas pedras. Chamam aquilo ali de a rocha de Moisés. A Bíblia fala que Deus, ao ouvir o clamor do seu povo, dá uma ordem a Moisés. Está vendo aquela rocha ali, seca, dura, rígida? Vai lá naquela rocha, pega o cajado, toca lá nela, e dela vai sair água abundante. Detalhe: quando Israel saiu do Egito, estima-se que existia uma população só de homens mais de 600. Homens, mulheres, crianças e pessoas que eram egípcias e que decidiram seguir Israel, porque não queriam viver também no Egito. Estima-se que 3,5 milhões de pessoas saíram do Egito com Moisés. Meu irmão, é mais do que a população de São Luís inteira, incluindo Raposa, Pasto Lumiar e Ribamar. É a população dessa ilha inteira, carregando uma sede no meio de um deserto, para onde você virava não tinha água. Então não era uma rocha que saiu ali, água que você botava na mão e ficava pingando, esperando um minutinho para encher, não. Aquela água que saiu dali chorrou de uma tal forma que estancou a sede de mais de 3 milhões de pessoas num único dia. E o texto fala que Moisés vai aonde Deus determina, naquela rocha, sobe naquela montanha onde tinha esta rocha, e ele toca lá com a sua vara naquela rocha, e daquela rocha endurecida, seca, do meio do deserto, jorra água. Essa semana, no começo da semana, esse texto me chamou a atenção. Não foi a história que me chamou a atenção, não foi o fato milagroso de 3,5 milhões de pessoas terem a sua sede saciada que me chamou a atenção. Isso já por si já é glorioso, já é motivo para eu e você dar glória a Deus, porque Deus é Deus que dá água no meio do deserto. Mas o que me chamou a atenção no texto foi que Deus escolheu uma rocha. Ele poderia ter dito assim: Moisés, aponta o cajado para o chão que vai minar água. Ele poderia ter dito assim: espera aí, vou mandar uma nuvem, que é mais fácil ainda. Hoje até o ser humano consegue fazer isso, não precisa nem pedir para Deus. Hoje o ser humano consegue fazer isso, mandar uma nuvem de água e derramar chuva abundante para encher tudo quanto era poço no meio do deserto. Mas Deus faz algo que era impossível, porque se ele dissesse, dá ordem para minar água, alguém vai dizer assim: tinha um nascedouro bem aqui, rapaz. Isso não foi Deus não, isso é nascedouro, nasceu a água. Tá bom, vamos dar glória a Deus, mas pode ser que seja apenas uma nascente. Se fosse uma nuvem enegrecida com água e caísse ali, alguém disse assim: isso aí é porque, sabe, a nuvem fechou o clima, o tempo fechou e choveu. Não é porque Deus mandou água, mas de uma rocha
sair água, uma rocha que é impermeável, uma rocha que não tem lá um buraquinho para minar água. De uma rocha sair água. O povo ia olhar e dizer assim: só Deus é Deus, só o Senhor é Deus, só Adonai é Deus, só Deus faz isso, ninguém faz isso, só Deus faz isso. Você crê nisso? E isso me chamou a atenção, Fernanda, porque Deus escolheu uma rocha. Quando eu estava desenvolvendo essa ministração, eu escolhi um tema para esta ministração, e o tema é: Deus faz sair água até da rocha. Mas pastor, por que o senhor está focado nessa rocha? Porque muitos de nós vivemos como uma rocha. Se não, vejamos. A rocha, ela estava no deserto, irmão. Deserto é lugar de escassez, é o lugar onde se vive com dificuldade, é um lugar onde tudo é difícil, é escasso. Você já teve aquela impressão, e seja sincero, de que parece que está dando tudo certo para a vida do outro, mas para a sua não? Sabe aquela história que você olha assim: não entendo. Na vida do outro, faz o cursinho, ele passa, faz o concurso, passa, ele joga lá no jogo, que agora está uma moda, inclusive pegou até nos crentes, meu irmão. Até os crentes estão com essa parada aí. E aí tu apostou quanto naquele jogo, rapaz? Tu dia desse, Marcos Paulo, eu apareço num grupo, meu nome aparece num grupo, com milhares de pessoas dizendo como é que joga, que hora que joga, como é que aposta, como é que não deixa de apostar. E eu digo: para que diabo é isso aqui, irmão? Eu não ando pesquisando sobre o jogo, não ando vendo o jogo, nem jogo, porque eu nem gosto disso. Eu penso que Deus, Ele é provedor para nos dar meios para ter tudo que abundantemente Ele queira nos dar, sem necessidade de tocar nisso. E aí eu fui lá e digo: para quem te acha? Fiquei procurando, achei, foi uma irmã que joga muito. E aí lá pede indicação, ela já tinha indicado tantos telefones na vida dela, que não lembrava de: vou botar o do pastor. Indicou lá o do pastor, bota o nome dele bem aí também, e me dá um crédito, para ganhar um crédito de R$10. Saí, bloqueei. Mas as pessoas, elas parecem que olham para o lado e parece que a vida do outro sempre flui melhor do que a gente. Parece que a gente olha, Nasa, para a vida do camarada e diz assim: poxa, o casamento dele é melhor, os filhos deles são melhores, o emprego deles é mais fácil, eles ganham melhor do que a gente, eles se vestem melhor do que a gente. A gente fica olhando e diz assim: poxa, fulano tem uma vida melhor do que a minha. O que diabo está acontecendo comigo, que na minha vida as coisas não fluem, e na vida do outro flui. Eu fico olhando que a vida no deserto é uma vida que nada flui, é uma vida onde tudo é muito apertado, tudo é muito arrochado. Eu vejo gente, parece brincadeira, mas que usa o cartão para pagar o outro cartão, para com a dívida deste cartão lutar para pagar no mês, no final do mês. É uma parada muito doida. Eu nem sei fazer essa matemática direito, irmãos. Mas eu conheço pessoas que estão vivendo, não é no limite, elas estão abaixo do limite já. Elas já usaram o limite, já acabou o limite. Então ela agora está vivendo um dia após o outro, porque o deserto arrochou demais. E eu não estou dizendo aqui que passar dificuldade ou provação, e isso tem que ficar muito claro, seja um problema. Mas tem pessoas que vivem eternamente na mesma situação, nada flui na vida delas, é um deserto. Tem gente que sai de um deserto para entrar no oásis. Essa é a meta bíblica. A Bíblia diz que quando Jesus estava no deserto, passou 40 dias ali sendo tentado, mas quando acabou o deserto, os anjos de Deus, meu irmão, vieram servir o Senhor. Porque deserto tem começo e tem que ter fim. E o fim do deserto é: aprendi nesse deserto a ser um ser humano melhor, amadureci na fé, e agora eu sou um cristão mais fortalecido. Aí Jesus vai dizer: agora você pode entrar no oásis que eu preparei para ti. Mas tem gente que sai de um deserto e entra em outro deserto. É uma parada muito doida.
Quando a gente pensa, não, agora vai para pior, meu irmão. A coisa que estava ruim no Rio, Rosana, que a coisa ia ser, eu disse que a sua pregação só ia ser, eu abri alas aqui para mim. Mas uma coisa, eu lendo nesse texto, eu percebi. O Senhor não quer viver, nem ver ninguém vivendo desta forma. Quem crê nisto? Ninguém. Deus não tem interesse algum, Sandrão, que ninguém viva deste jeito. E você vê isso na sua palavra, porque o povo estava no deserto, passando fome. Deus disse: quer o que? Eu quero é pão. Está aí o pão. O povo estava no deserto e disse: Senhor, eu queria comer carne, porque no Egito eu me sentava na fogueira e assava no final da tarde a carne. Deus: espera aí, todo dia final da tarde, só não no Shabat, mas todo dia final da tarde, pode armar, deixa só pendurada aí as telas de rede, que as codornizes vão vir, o vento vai trazer, vocês vão comer carne assada todo final do dia. O povo tinha sede. Deus: espera aí, meu amigo, é da rocha que vai brotar água, aleluia. O Deus que nós servimos não tem o menor interesse que nós vivamos dessa forma. O povo tinha frio de noite, dizia: eu estou com frio. Deus mandava uma coluna de fogo, esquentava todo mundo ficava ali com aquele calorzinho gostoso no meio do frio. Mas quando era de dia, o povo estava assim: Senhor, está muito quente. Calma, rapaz, lá vem uma nuvem, estacionava. Meu amigo, nenhuma nuvem é estacionada. A nuvem está o tempo todo passando de acordo com o tempo, com a atmosfera e com um monte de coisas que eu nem quero tentar aqui entender da meteorologia. Mas uma coisa eu sei: lá no deserto, a meteorologia humana, científica, tinha que parar e olhar, porque a nuvem só andava quando o povo andava. O povo parava, a nuvem parava, porque era a nuvem do Senhor cobrindo e protegendo o seu povo, aleluia. Esse mesmo povo clama a Deus e diz: Deus, eu preciso de alguma coisa. Você vai olhar todos os povos antigos, as sandálias romanas, por exemplo, elas a cada 6 meses tinham que serem trocadas, o couro do solo, porque do solado, porque o solado não resistia ao solo daquela região. Mas o povo de Deus, meu irmão, eu vejo irmã que está refazendo a própria roupa, porque não tem como comprar uma roupa nova, e para parecer que está com uma roupa nova, ela refaz a própria roupa. Lá no deserto, foram 40 anos, não foram 40 dias, nem 40 meses, 40 anos, a minha idade, meu irmão, do meu nascimento, mais 5 ainda, 40 anos naquele deserto. Eles olhavam para a sandália chega, brilhava, não envelhecia, não destruía. A roupa, você pegava assim e dizia assim: isso é roupa nova, porque Deus disse: não vai endurecer, não vai envelhecer, não vai estragar, porque é meu povo. Você é povo de Deus, aleluia. Você é escolhido por Ele. Mas tem gente que está vivendo como rocha no deserto. Eu preciso parar a vida e dizer: Deus, por que isso, Senhor? Uma coisa além desse texto eu descobri: rocha no deserto, nas mãos de Deus brota água, aleluia. A segunda coisa que eu percebi nessa rocha, quando a gente olha para como muitas pessoas estão vivendo como se fossem rocha, a rocha é um ser sem vida, é um ser inanimado, é um ser sem vida. Não há vida na rocha, irmãos. Tem tanta gente vivendo assim. Eu vi Rosana citando algumas coisas. É verdade, Rosana, você não está errada não, filha. Eu tomo para mim isso aí, é verdade. Alguns de nós precisamos rever os nossos conceitos, talvez. Nós estamos buscando mestres. As igrejas, elas têm um público tão rotativo, porque você só fica nessa igreja enquanto lhe agradável for. Quando não lhe agrada, você sai e procura uma igreja que lhe agrada. É assim na vida. Até você entender que as pessoas dos últimos dias, a Bíblia diz que seriam assim. Elas ficariam incomodadas quando alguma coisa falasse e tocasse lá onde não deveria.
mexesse naquela parada que só tu e Deus sabe. Não gostei disso que o pastor falou. Você ri quando é do outro, mas quando é no seu, que é a rocha nova, você diz, eu não volto mais nessa igreja. Tem gente que está vivendo uma vida de morto e nem sabe que é um sepulcro caiado. Como você vê os apóstolos chamando os fariseus, como você viu Jesus chamando os fariseus, que eram pessoas que pareciam, afinal de contas eles estavam na igreja, semanalmente, religiosamente, fazendo aquilo que parecia ser algo para Deus, e Deus olhou para eles na pessoa bendita do seu filho Yeshua, e Jesus olha para eles, vocês são um bando de sepulcro caiado. Sepulcro caiado, meu amigo, é quando você chega lá no cemitério, que você vê aquela lápide bonita, caiada, pintada, mas dentro, debaixo dela tem o quê? Tem um morto. Só é bonito por fora, mas por dentro está seco. Tem gente vivendo que nem rocha, sem vida nenhuma, aprisionados nas suas próprias prisões. Prisões estas muitas vezes construídas não pelo diabo, mas construídas pela própria mão, colocada cada pedacinho pela própria mão, entrando, fechando, se cercando dentro da prisão sem vida, e esperando o dia da morte. Detalhe, o que tem de gente questionando a Deus porque Ele trouxe essa pessoa ao mundo não é brincadeira. Pastor, eu já questionei a Deus, por que Ele me trouxe para esse mundo? Porque ô vida miserável que eu estou vivendo. Que vida é essa, pastor? E eu fico olhando para a vida. Deus todo dia traz o pão, todo dia a pessoa come, a pessoa se veste, tem onde dormir, tem pessoas que amam, mas o tempo todo, meu amigo, é dizendo para Deus, Deus, o que eu estou fazendo nessa terra? Pessoas sem vida não conseguem gerar vida em ninguém. Fique 5 minutos perto de uma pessoa que não tem vida. Você sai de lá, você nem sabe o que diacho foi, mas você sente assim, rapaz, me sinto sugado. Você já percebeu isso? Sugado. Nada, você não precisa nem falar, basta estar perto. Você diz assim, rapaz, que negócio, estou sentindo um negócio, parece que minha energia. Você tomou aquele cafezão top, sabe, de manhã cedo, mas você senta do lado do trabalho de uma pessoa que tem uma energia de morte, não é de vida. Rocha morta, sem vida. Você se sente sugado. Você se sente assim, o que é isso, cara? O que aconteceu? Estudos científicos, eu já até falei isso, isso é verdade. Estudos científicos falam que 1 hora de uma pessoa ouvindo, isso a gente aprende lá na psicologia. Está aqui uma psicóloga, outro psicólogo, então aqui nós temos várias pessoas que podem discutir isso. 1 hora que a gente passa ouvindo a reclamação e as demandas e os problemas de uma pessoa em um consultório, leva 5 horas para o nosso cérebro conseguir, sabe, se livrar daquela energia, conseguir produzir de novo alguma coisa boa dentro da nossa mente. Por isso que a gente tem que aprender um monte de estratégia na faculdade, porque a gente adoece. Pessoas que estão mortas como rochas no deserto, elas só geram também nas pessoas ao seu redor morte, não geram vida. E detalhe, pessoas que vivem como uma rocha no deserto, escute o que eu vou lhe dizer, meu irmão. Rocha é um ser que não se move, nem para frente, nem para trás, não move para nenhum lado. Pessoas que têm vivido como rocha no deserto, elas não têm sonhos mais, elas não têm metas, elas não olham para o futuro, elas vivem um dia de cada vez. Como é que está sendo? Eu estou vivendo um dia de cada vez, porque cada dia tem o seu mal, né? Esse mesmo cada dia que tem o seu mal, quando você olha para a palavra de Deus, Jesus disse uma coisa interessante, que Ele veio me dar vida, e vida em abundância, aleluia. Não foi vivendo um dia de cada vez, não, foi vivendo cada dia dizendo, Senhor, obrigado, 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 porque eu estou vivo, aleluia. Quando eu olho isso, eu vejo uma outra situação no deserto. É que aquela rocha, ela estava sozinha. Teologicamente, irmãos, se você vai buscar dentro da teologia e dentro da arqueologia bíblica, os lugares aonde ficavam o deserto de Refidim
ele ficava ali próximo da Arábia. E a Bíblia fala que foi ali que Israel pousou, parou e reclamou da água que não tinha. Quando você vai no deserto, lá na região de Midian, naquela parte da Arábia, você vai ver que só existe um lugar em todo o deserto que tem uma rocha. Isso não pode ser curiosidade, ou melhor dizendo, isso não pode ser apenas uma mera coincidência. Você vai hoje, nesse tempo, lá no deserto, só tem uma rocha no meio daquele deserto, e é uma rocha grande num monte. Pode pesquisar depois. E curiosamente, a rocha está numa montanha que mede 18 metros de altura, e é uma rocha maior do que eu, dá uns 2 ou 3 de mim, cortada no meio, separada, como se tivesse passado um laser nela. É uma parada muito doida aquilo. Que naquela época, não tinha tecnologia para se fazer uma parada dessa nunca. Hoje já seria difícil, imagina naquela época. Mas o texto fala que quando Moisés toca naquela rocha, o Senhor estava em cima dela e água saiu da rocha, louvado seja o nome de Jesus por isso. Mas aquela rocha, ela era sozinha naquele deserto. Olha para cá, por favor. A pior desgraça que existe, irmão, é a solidão. Ou praga. É a solidão. Porque a solidão não depende de espaço, de tempo. A solidão não depende de local. A solidão não depende de quantidade de pessoas. Você às vezes está no meio de gente sozinho. Está no meio de uma multidão se sentindo só. A pessoa mais só do mundo. Às vezes você está casado se sentindo só. Às vezes você está em casa com um monte de gente assando churrasco. Todo mundo está te vendo sorrindo, mas por dentro você está só. Sozinho. Se sentindo solitário. E a solidão, ela tem uma parada muito sinistra, porque ela pode te levar à depressão. Porque você começa a questionar essa solidão. Porque eu me sinto assim? Por que eu estou assim? E muitas pessoas têm vivido como aquela rocha, sozinha, não conseguem nem às vezes se sociabilizar, diga-se de passagem. Deixa eu dizer uma coisa que eu quero que você nunca mais esqueça disso. Jesus, perto de subir para a glória, reúne os seus discípulos. Isso está em Mateus no capítulo 28, no versículo 20. Jesus reúne os seus discípulos e diz assim: olha, eu vou subir para a glória, mas eu quero deixar um recado para vocês. Ele diz assim: e eis que eu estarei convosco para sempre, até o fim dos tempos. Você pode estar sozinho realmente nesta terra. Você pode não ter mais um pai, você pode não ter mais uma mãe, às vezes você não tem mais um marido, você não tem a esposa, você não tem às vezes filhos, às vezes você não tem ninguém, mesmo tendo pessoas que te cercam, mas você nunca está sozinho, porque Ele está com você. Ele nunca te abandonou, mesmo quando você pensou que Ele te abandonou. Ele nunca te deixou só, mesmo quando você pensou que estava sozinho. E mesmo quando você ofendeu a Ele, Ele estava lá dizendo: e eis que eu estarei convosco todos os dias, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, aleluia. Jesus disse, quando estava reunido no mesmo capítulo que a Rosana pregou, no capítulo 14 do livro de João, no versículo 23, ele diz assim: e Jesus respondeu dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos. Ele diz assim: e eu vou. Ele diz assim: e viremos. Ele diz assim: vem cá, papai. Jesus chega e diz assim: vem cá, papai. Vamos para onde? Vamos morar dentro dele. Vamos morar dentro dela. Nós vamos habitar dentro deles. Nós vamos habitar dentro dela, aleluia. Ele habita em nós, irmãos. Mesmo rochas, muitas vezes, como nós, nas mãos deste Deus, podem fluir águas vivas, aleluia. Esse é o Deus que tira a água da rocha. Você crê nisso? Dessa sua rocha desértica, solitária, Deus é poderoso para fazer brotar água, e água viva, água que alimenta, a água que sustenta, água que gera em quem está ali perto vida. Esse é o Jesus que está aqui nesta noite caminhando no nosso meio. Segunda coisa que eu quero falar, além de entender que a rocha está no deserto,
Eu preciso compreender a grandeza de quem está nesse deserto também lá na rocha. Então eu entendo que até mesmo a rocha no deserto, nas mãos de Deus, serve de alívio para muitas vidas. Você entende o que eu estou dizendo? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Aquela rocha alimentou mais de 3 milhões de pessoas com água em um único dia. As pessoas olhavam para ela e diziam assim: como pode de uma rocha sair água? Como pode de um ser inanimado? Como pode de um lugar improvável, impossível, inconcebível sair água? É a mesma coisa quando Deus olha para mim e olha para você. As pessoas às vezes olham para você e dizem assim: quem é esse aí? Quem é aquele? O que ele acha que pode? O que ele acha que é? Nós não somos nada, mas o nosso Deus em nós é grande. Nosso Deus através de nós faz coisas grandiosas. Nosso Deus através de você pode mudar a história de muitas vidas, inclusive a sua. Aleluia. E aí isso me leva a pensar que em tudo há um propósito. Aquela rocha, eu acho que Deus, quando estava criando todo o universo, criou a terra, disse assim: deixa eu criar essa rocha bem aqui, exclusiva, sozinha nesse deserto. Mas como assim? Ela um dia vai ser útil para mim. Mas é uma rocha que os animais passavam, essa é uma rocha. As pessoas passavam, essa é uma rocha. E um dia Deus chegou e disse assim: não será só rocha, será rocha minha, rocha que alimentará, rocha com propósito. Você tem um propósito nesta terra. E você tem que entender uma coisa que a palavra de Deus diz sobre mim e sobre você. Porque quando eu tento entender o que está passando, ou porque estamos passando por certas coisas, eu preciso entender primeiro que o Senhor nunca me abandonou. E tudo que eu tenho passado tem um fim nesta terra. Talvez você fique questionando a Deus: mas por que, Deus, que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? E quantas vezes a gente não questiona isso? Quer ver quem já questionou isso para Deus além de mim? Fale assim, irmão, só para saber. Tem um bando de rocha aqui comigo, glória a Deus. Mas deixa eu te contar um negócio interessante. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: para tudo há um tempo certo, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo, nós temos um começo, mas há um fim para o problema. Romanos no capítulo 8, versículo 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você sabe o que Paulo está dizendo? Que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Quem ama a Deus aqui? Todas as coisas. Paulo, quando diz todas as coisas, ele não está dizendo assim: tudo que é bom colabora. Ele está dizendo o que é ruim, o problema, a dor, a doença, a dificuldade, todas as coisas colaboram para que Deus na sua vida seja exaltado. Jeremias capítulo 29, versículo 11, disse o Senhor assim: pois eu sei os planos que eu tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse é o plano para essas rochas. Quando você vê Provérbios no capítulo 19, versículo 21, diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas é o propósito do Senhor que prevalecerá. Você até faz plano, você até tenta um jeitinho, você até tenta resolver, mas Deus fica olhando e dizendo assim: te acalma, esse deserto teve começo, vai ter fim também, porque quem anda comigo no deserto não fica sozinho nele. Aleluia. Terceiro, nós somos chamados, irmãos, para sermos rochas que minam água. Como assim, pastor? Você e eu podemos até muitas vezes ser como essa rocha, e eu me vi nisso. Por isso prego sobre isso. Às vezes é uma rocha dura, seca, e às vezes a gente está nesse deserto. Mas tem uma curiosidade na Bíblia que eu não posso deixar de falar. Em Mateus capítulo 16, isso já foi Jesus que falou essa parada aqui. No capítulo 16, no versículo 18, disse Jesus assim: eu
também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Espera aí. Isso no português ficou desse jeito, mas no grego não está assim. André, o que acontece aqui é que Jesus chega para Pedro e diz assim: tu és Petrus, rocha pequena. E sobre esta pedra, rocha grande e inabalável, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Você sabe o que Jesus estava chamando Pedro e os apóstolos? Jesus olha para Pedro e diz assim: você é rocha pequena, mas é rocha. E aí ele olha para si mesmo, aponta o dedão para si mesmo e diz assim: e eu sou rocha grande, inabalável, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Escuta isso. Quando é João no capítulo 7, no versículo 38, ele vai e diz para essas rochas pequenas, ele diz assim: quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Você é rocha pequena, mas comigo vai fluir rio. Você é rocha pequena, mas comigo aí atento as coisas vão mudar. Você é rocha pequena, mas comigo você terá vida em abundância. Você é rocha pequena, mas comigo tudo será diferente. Aleluia. Porque o Deus que nós servimos é o Deus do improvável, do impossível, do inconcebível. Então ele olha para mim, para você, que é uma rocha desprezada, uma rocha que às vezes as pessoas falam: isso não vai dar em nada. Pode dizer que não dá em nada, mas na mão de Deus é rocha que mana água. Aleluia. Tem tanta gente que tem faltado água na sua própria vida. Às vezes você é um dizimista fiel, você frequenta a igreja, você até toca, canta, mas lá o rio não está manando, não está emanando, não está saindo água. E o Senhor nos trouxe nesta noite para nos fazer entender que Deus faz sair água até da rocha. Deixa eu lhe contar uma coisa que é importante que você saiba. Vocês já ouviram falar no testemunho de Wesley Sanford? É um missionário americano. Esse camarada ia dos Estados Unidos para a Etiópia num período em que a Etiópia estava sob um regime comunista, e a Etiópia ficou 17 anos sob o regime comunista. E ele sempre ia para lá para ajudar a igreja que era perseguida, e que para se reunir, quando queriam se reunir, ou eles iam para dentro de catatumbas ou para dentro de florestas, porque se fossem pegos pregando o evangelho, eram presos, torturados e muitos mortos. Na Etiópia, durante o regime comunista, que é o que estão tentando fazer nesta nação, e os imbecilóides ainda não estão percebendo isso, que estão tentando empurrar na gente esse comunismo, assim descaradamente, para fazer da gente a mesma coisa. Vocês vão entender quando realmente chegar. Fizeram na Etiópia, e lá a primeira coisa que fizeram é: vamos arrebentar com quem é cristão. Então eles perseguiam, e esse missionário, e ele durante muitos anos, ele fazia uma ponte, ele ia para lá escondido, entrava como missionário, escondido, não dizendo que era missionário, mas se apresentando como outra pessoa, e vinha, fazia todo um processo assistencialista, para ajudar as pessoas, aí se escondia em catatumbas e pregava o evangelho, e as pessoas se convertiam. Ele passou anos fazendo isso. Um belo dia, ele está na cidade,
E ele conhece um pastor chamado Tadessa Assai. Esse pastor tinha uma peculiaridade, ele gostava de pregar em funerais. Ele era o pastor do funeral. Tinha um funeral, ele ia para lá pregar. E lá ele pregava, aproveitava logo a morte e mostrava a vida no meio da morte, que Jesus era a vida. E as pessoas se convertiam. Então ouvia-se um funeral, lá estava o pastor Tadessa Assai pregando o evangelho, falando do amor de Deus para as pessoas. E um belo dia, esse cara que não podia pregar porque era proibido, ele foi preso. Pegaram, a polícia pegou, prendeu ele, bateram nele, espancaram ele, prenderam ele dentro da prisão. Tinha 22 presos com ele. Quando foi de manhã, estavam os 22 presos crentes convertidos em Jesus Cristo, porque ele passou a noite pregando para os 22. Os caras disseram: rapaz, não adianta a gente prender esse cara, nem bater esse cara. Vamos mostrar que esse cara vai ser exemplo para a gente aqui, para as pessoas não quererem mais seguir Cristo. Pegaram o camarada, anunciaram na cidade: olha, reúnam-se todo mundo na cidade, que nós vamos matar esse pastor eletrocutado, nós vamos matar ele com eletricidade. Vou repetir para poder ficar bonito: eletrocutado. E aí pegaram esse camarada. Naquela época não tinha cadeira elétrica para eles. Imagina a Etiópia, que não tinha maior energia. Imagina a cadeira elétrica, meu irmão. Amarraram um bando de fio desencapado, ligaram lá no poste, reuniram aquela multidão, disseram: agora nós vamos matar ele. E o missionário Wesley Stanford estava lá para ver isso. E ele está olhando aquele pastor sentado, todo amarrado com fio desencapado. Alguém diz assim: olha, agora fizeram lá uma pregação contra o cristianismo, que quem fosse cristão ia morrer como ele. Mandaram: aperta aí o negócio. Puxaram a chave, deu um papoco no poste, e o cara não morreu, a eletricidade não chegou nele. Soltaram ele, botaram ele dentro da prisão de novo. Disseram: vamos embora arrumar. Arrumaram a gambiarra todinha. Disseram: amanhã vai ter de novo. Nós vamos matar esse camarada eletrocutado aqui. Sabe o que aconteceu? Acontece a mesma coisa. Amarram ele. Está uma multidão maior ainda, porque esse cara era conhecido como o pastor que pregava nos funerais, e as pessoas se convertiam. Ele todo quebrado, porque passaram uma boa parte do tempo quebrando ele na prisão. Ele, quando estava na prisão de noite, todo quebrado, ele disse: quer saber de uma coisa? Como Deus me deu mais um dia de vida, eu vou passar a noite orando. Ele passou a noite inteira orando, sabendo que naquele outro dia ele ia amanhecer para ser eletrocutado e morto. Colocaram ele lá, amarraram de novo os fios, pregaram de novo, dizendo assim: olha, se quem for cristão vai morrer que nem ele. Puxaram a chave, popocou de novo lá, e o cara não morreu, a energia não chegou lá. A multidão começa a sacudir, começa a ir para cima dos policiais. Os policiais soltam o camarada, e está lá o Wesley, um missionário americano, olhando toda essa bagaceira todinha. E aí ele conta, Wesley conta como testemunho, que quando a polícia viu que a multidão ia para cima, soltaram o pastor e disse assim: vai embora daqui, vai-te embora antes que essa multidão venha em cima da gente. E ele sai, e o Wesley segue ele. A multidão se dispersa, o missionário chega para ele: olha, eu sou missionário, um missionário chamado Wesley, e eu queria me apresentar, e eu ouvi falar do senhor. Agora que o senhor conseguiu escapar, conseguiu dessa vez escapar 2 vezes da morte, ontem e hoje, para onde é que o senhor vai? Ele olha para o missionário e diz: rapaz, tu acredita que agora me disseram que está tendo um funeral, eu vou ali pregar de novo no funeral. Wesley olha para ele assim: mas a tua vida, tu não tem amor por ela. Wesley olha para ele e diz assim: olha, a nossa igreja, eu sou um pastor de milhares de pessoas nos Estados Unidos. A minha igreja, ela é poderosíssima. Nós estamos em campanha, orando por tua vida. Ele disse: como é, rapaz? Vocês estão orando por nós? Pois volte para os Estados Unidos e diga para a sua igreja que a igreja da Etiópia está orando pelos Estados Unidos. Ele olhou assim: vocês estão orando por gente, mas como? Vocês estão sendo perseguidos aqui. Vocês aqui não podem pregar o evangelho. Vocês aqui não podem falar nada. Vocês aqui não podem viver o evangelho. E você está dizendo que vocês que estão orando pela gente, é a gente que está orando por vocês. Ele olhou para o missionário Wesley e disse assim: olha, todo dia quando a gente acorda aqui, a gente acorda com uma certeza:
provavelmente vai ser meu último dia como cristão aqui. Se me pegarem, eu estou morto. Então todo cristão aqui, Wesley, quando vai dormir, ele já dorme dizendo assim: Senhor, se for minha última noite, obrigado, graças a Deus. Quando eles amanhecem o dia que eles viram que não foram assassinados, que a polícia não chegou atirando, que a polícia não entrou e matou, porque alguém denunciou que aquele era cristão. Então eles passam o dia inteiro em oração, eles passam o dia inteiro aqui orando, eles estão trabalhando e com a mente conectada com Deus. Eles estão no campo e estão dizendo: Deus, eu te agradeço, porque eu tenho mais um dia de vida nesta terra. Aí ele olha para o missionário e diz assim: eu ouvi falar que lá nos Estados Unidos vocês conseguem passar uma semana inteira sem nem orar. Que alguns cristãos lá nos Estados Unidos passam a semana inteira, só ora às vezes no domingo quando vai para o culto, porque o pastor convidou. O missionário, é verdade, tem muita gente assim. Aí ele olhou para o missionário e disse assim: olha, você está vendo aqui? Ele tirou uns pedaços do bolso de papel, abriu assim, disse: aqui é o que sobrou da minha Bíblia. Disse: como assim, pastor? Não, porque aqui na Etiópia é proibido carregar a Bíblia e é proibido ter Bíblia. Se formos pegos, nós somos presos e assassinados em praça pública, como você viu que tentaram fazer comigo. Então eu só tinha uma Bíblia e toda a minha comunidade só tinha esta única Bíblia minha. Então eu peguei a minha Bíblia, dividi em pedaços, eu dei para um, dei um pedaço para outro, dei um pedaço para outro, dei um pedaço para outro. E aí quando a gente está de noite, às vezes na luz de vela, só eu pregando, eu só tenho esses pedacinhos aqui. Eu prego aqui e eu começo assim: aquele irmão que está com Isaías capítulo 53, recite aí para mim. O irmão que passou o dia inteiro, meu irmão, só com aquele pedacinho, fica lendo e memorizou. Lá no escuro ele começa a gritar e dizer e recitar o capítulo 53. Aí o missionário olha, coça a cabeça. O pastor diz assim: é verdade que lá nos Estados Unidos vocês têm em casa coleções de Bíblia? É Bíblia de estudo pentecostal, é Bíblia do pastor, é Bíblia da teologia, é Bíblia eclesiástica, é Bíblia para eclesiástica, é Bíblia em grego, em português, e vocês não leem nada? Ele disse: é verdade, a gente tem tudo isso mesmo e a gente não lê mesmo. A gente tem por vaidade. Aquele pastor olhou para o missionário e disse: olha, a gente se reúne escondido, escuta isso, porque a Bíblia ensina que o corpo de Cristo tem que andar junto, doa quem doer. Você pode não gostar de mim, mas você tem que andar comigo. Eu posso não gostar de mim, mas eu tenho que andar contigo, meu irmão, porque você é corpo de Cristo. Paulo chega e diz assim: o dedinho da mão não pode dizer para o dedinho do pé: eu não quero tu aqui, eu vou te cortar, porque eu não te quero, não me dou bem, eu não gosto, eu não me relaciono, eu não te aguento. Não, vai ter que aguentar, porque o corpo de Cristo é formado por pessoas imperfeitas, por pessoas comuns como eu e você, cheio de debilidades, buscando em Cristo todos os dias melhorar um pouquinho. E às vezes a gente melhora um pouquinho, piora um montão. Aí melhora mais um pouquinho, piora um montão. Mas a gente está aqui no corpo. Ele diz assim: olha, aqui a gente se reúne, não é porque acha bonito não, a gente se reúne muitas vezes sem tomar banho o dia inteiro, naquele fedor, escondidos dentro de uma catatumba, cheirando a morto. Mas porque a gente entende que a gente precisa estar na igreja com o corpo. É verdade que lá nos Estados Unidos vocês têm igreja em todas as esquinas, mas vocês mal vão na igreja no domingo, enquanto a gente se reúne todos os dias, ou na floresta, ou nos cemitérios. Wesley olha para ele e diz assim: é verdade. Então Wesley teve uma conclusão que ela é interessante. Ele olhou para o pastor e disse: eu vou voltar para os Estados Unidos, porque a gente precisa mesmo de oração. Continuem orando pela gente. Quantos não estão vivendo como essa rocha seca, sem vida? Vem na igreja de domingo a domingo, oram uma vez e olhe lá, não leem a Bíblia, não tem tempo para Deus nas suas vidas.
Irmãos, a maior dádiva que a igreja tem é a perseguição. Porque a perseguição nos faz entender que só há um caminho a se seguir. Você sabe como encerrou aquela conversa? O pastor disse para Wesley: a minha vida eu não a tomo como importante nesta terra. O meu viver é Cristo. Qual tem sido o seu viver? Que tipo de rocha você tem sido? Seca, no deserto e sem vida? Ou você é rocha que mana a água da vida para as pessoas? Eu quero pedir que você ponha-se de pé nesta noite aqui. Porque o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer da rocha brotar água. Mas pastor, essa água que o senhor está falando aí, que pode brotar, será que ela pode brotar em mim ainda? Moisés estava no deserto, onde não existia uma gota sequer de água, aonde não existia local para poder as pessoas beberem água. Mas a única coisa que existia naquele deserto era rocha. E Deus olha para aquela rocha assim: eu vou usar ela. Eu vou usar essa rocha, é ela que eu quero. Mas Senhor, faz brotar da terra. Não, eu quero a rocha. Senhor, traz da chuva. Não, eu quero a rocha. Mas por que a rocha? Porque eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus do milagre. Eu sou o Deus do inconcebível. Eu sou o Deus que faz água sair até da rocha, meu irmão. Ele está aqui nesta noite para fazer brotar rios de água viva dentro da sua vida. Mas tudo que você precisa é dizer para Ele: Senhor, eu quero que esses rios passem a fluir dentro de mim novamente. Ah, pastor, eu teve uma época que eu senti isso, que eu vivi isso. Você ainda pode viver, você ainda pode ter esta água, porque eu posso mudar, você pode mudar. Mas a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele mudou. E a sua misericórdia, ela se renova a cada amanhecer. Ele é poderoso para fazer fluir água viva dentro de você. Eu quero me convidar nessa noite ao nome deste Deus novamente, como você adorava, a se desconectar deste mundo e dizer: Deus, eu quero sentir novamente a alegria da tua presença. Eu quero sentir novamente o gozo que me impulsionava a te exaltar. Eu quero sentir novamente aquele rio fluindo dentro de mim. Águas que correm do trono, águas que curam, delícia, pode me passar por onde o rio passar. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber
Senhor, Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa fonte, Ele é o rio que quer fluir dentro do nosso coração e da nossa alma. Aleluia. existe um rio, Senhor. Correm do trono de Deus, águas que curam Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Tudo vai transformar, nos leva a vida do próprio. Esse rio está nesse lugar. Eu quero quero fluir em tuas águas. Eu quero beber na tua fonte, fonte de águas vivas. Senhor, Tu és o rio que brota,